É uma alegria estar aqui novamente à Casa dos Contadores. Acho que estive aqui em 2016, salvo engano, falando sobre prestação de contas, a convite do Helder, contador, nosso amigo também. Então, é uma alegria voltar a essa casa e falar de um tema tão caro para mim, que é o financiamento da campanha e a prestação de contas em si. É um prazer ter dividido aqui a bancada com o Dr. Emanuel Girão, com quem eu já divido já há alguns anos. A gente tem participado de alguns eventos. Houve uma interrupção em razão da pandemia, mas estamos voltando. É uma alegria também estar aqui com o Dr. Haroldo Santos, eu não o conhecia. Com o Dr. Alexandre de Pietra, também não o conhecia. E o Dr. Elson Amorim, acho que talvez tenha se ausentado. Então, é um prazer estar com os senhores aqui nesse evento. Agradeço o apoio que me foi dado pelo Rony e pela Camila. Obrigado pelo todo o seu apoio. E agradeço ao convite, agradeço ao Conselho Regional de Contabilidade, o convite que me foi feito em falar, para vir falar aqui para os senhores e senhoras sobre esse tema, prestação de contas. Me foi dito que eu teria meia hora, então eu preparei aqui uma pauta para meia hora, inclusive, talvez não dê nem para falar nesse tempo todo, considerando o avançado do tema. Mas eu trouxe aqui alguns tópicos, 3 tópicos, mais jurídicos do que contábeis, até pela minha formação. A minha formação ela é jurídica, embora eu lide também com o tema contábil, em razão da nossa atuação lá no TRE, e eu não vou aqui, óbvio, não estarei representando jamais a Justiça Eleitoral. Estou aqui enquanto alguém que está à frente da Secretaria de Controle Interno e Auditoria, desde 2014. E aí eu vou aqui apenas passar o meu sentimento, a minha experiência sobre as temáticas que eu trouxe aqui para conversar com os senhores. Então, a primeira delas é um desafio falar para uma plateia tão seleta, né, uma plateia bem formada. Aqui eu conheço alguns e sei que alguns fazem a contabilidade eleitoral já há algum tempo. Então, não é simples nem é fácil falar para uma plateia seleta. Então, eu vou aqui me esforçar, inclusive considerando que nós aprendemos todo dia, né? Eu não detenho conhecimento além do que os senhores detêm, então é mais uma experiência e é mais o que eu estudo no dia a dia para poder lidar com o assunto. O primeiro tópico que eu separei aqui, e eu reitero mais alguns aspectos da ordem jurídica mesmo, mas acho que isso complementa a atuação dos senhores, né? Porque o advogado ele está ali o contador ele está ali bem pertinho do advogado, né? O contador e o advogado formam uma parceria interessante para essa missão que é fazer a contabilidade eleitoral nesse período que a gente começa agora. Então, acho que eu trago alguns temas que podem influir positivamente na atuação dos senhores. Então, o primeiro tópico é a participação do advogado em processos de prestação de contas. Eu trago esse tema porque agora, recentemente, o TSE proferiu uma decisão, eu tenho anotado aqui o número, eu não vou fazer menção, mas é uma decisão de junho agora, bem recente. O TSE, ele, num caso concreto, ele disse que o processo chegando à instância recursal, no caso lá o TSE, mesmo que sem procuração, ele pode ser analisado. E eu estou trazendo essa situação porque ela tem trazido uma discussão grande no Brasil todo. Isso tem afetado alguns julgamentos nos TRS. O que é que a gente sabe? A gente sabe que a resolução ela prevê de forma clara a participação do advogado e do contador no processo de prestação de contas. A ausência da procuração no processo de prestação de contas, ela traz a declaração de contas não prestadas. Claro que o candidato ele é intimado, né? A gente viu demais isso ocorrer na eleição de 2020. Então, havia ausência da procuração. Havia ausência da procuração. Isso era detectado no exame técnico. O cartório, por ordem do juiz, notificava o candidato, ele deixava de juntar a procuração, o juiz declarava as contas não prestadas. Aí, no recurso, na fase recursal, o candidato ou o advogado aparece no processo, juntando a procuração, e o processo vem para o TRE, ou vai para os TRS. O TRE, como regra, ele mantém a sentença
que declarou as contas não prestadas. Um processo desse, especificamente, chegou ao TSE, numa discussão que, embora exista o aspecto jurídico, né, o descumprimento da resolução, mas seria preciso a reavaliação fática. O TSE, numa situação excepcional, nesse caso a que eu me refiro, entendeu por excepcionalizar a situação e dizer o seguinte: TRE, julgue esse processo. Desconsidere o fato de ter havido a ausência da procuração na instância originária, considere o fato de o advogado ter juntado a procuração na fase recursal e avalie o contexto da prestação de contas para aprovar ou desaprovar. E aí essa situação ela tem trazido uma discussão grande nos TRS, como eu disse, mas eu sei por que essa situação veio à tona. Por acaso, em dezembro do ano passado, quando o TSE estava aprovando as resoluções para essa eleição, dia 14 de dezembro de 2021, eu gosto de assistir a sessão, a TV Justiça, eu gosto de assistir às sessões do TSE. Eu estava assistindo a essa sessão, o TSE aprovava as resoluções, né, que valerão para 2022, e no momento X, na resolução que trata das contas, a 23.607, o ministro Barroso, à época presidindo o TSE, disse o seguinte: esse parágrafo 3º do artigo 74 da resolução, que diz que é preciso ter procuração no processo, traz muita confusão. A gente precisa revogar esse dispositivo, tira esse dispositivo dessa resolução. E aí o ministro Fachin, que era o relator das resoluções, disse assim: não, ministro, nós não vamos discutir a resolução no todo. Nós estamos discutindo aqui só aquelas alterações pontuais que advieram daquela lei 13.877, que foi projetada aqui hoje por um dos senhores, e as alterações aqui na resolução, tanto nessa 23.607 das contas, quanto nas demais, essas alterações elas são pontuais para alterar algo que tiver vindo daquela mini-reforma, alteração normativa ocorrida em 2021. O ministro Fachin justificou e ponderou esse aspecto. Mas aí o ministro Barroso, na condição de presidente, reiterou e ele foi voto vencedor. Terminou que o TSE revogou o parágrafo 3º do artigo 74 da resolução 23.607, que dizia que havia necessidade da procuração no processo de prestação de contas. O grande detalhe da história é que eles esqueceram, na hora, de revogar todos os outros dispositivos que constam nessa resolução, que trazem a obrigatoriedade da participação do advogado no processo de prestação de contas. Então, existem vários outros dispositivos que dizem lá: se não tiver procuração, se não tiver participação do advogado, é contas não prestadas. E o dispositivo mais claro para esse ponto, eu cito aqui para os senhores, se eu conseguir achar aqui, é o parágrafo 8º do 98, artigo 98, parágrafo 8º dessa resolução. Ele diz lá de forma clara: sob pena de serem as contas julgadas não prestadas. A ausência da procuração é um motivo, precisa constar sob pena de as contas serem declaradas não prestadas. Então, foi uma mudança normativa, regramental. Eu não vou usar uma expressão que eu iria usar aqui, mas eu vou dizer minimamente que foi uma mudança regramental não pensada. O ministro, porque viu aquilo ali, talvez tenha pego um processo similar, certamente não consultou a assessoria, e o TSE cometeu uma falha normativa de tirar um dispositivo que é importante. A gente pode voltar um pouquinho para dizer que esse dispositivo ele é importante porque o processo de prestação de contas é importante. Até 2009, se a gente retroagir no tempo, o processo de prestação de contas ele era um procedimento administrativo, meramente administrativo. Então, a partir de 2010, a própria 9.504 tornou o processo de prestação de contas um processo jurisdicionalizado. Então, ele é um processo como qualquer outro, sob os efeitos da preclusão, etc, etc. E a resolução do TSE incorporou essa lógica. Aí, o TSE, numa decisão não pensada, para não usar uma outra expressão, mudou a resolução num ponto, sem mudar no mais, e tem trazido essa confusão. E essa confusão está chegando aos TRS, chegou ao TRS Ceará. Recentemente, sem citar nomes nem caso, nós já temos divergência no tribunal
quando o TRE, inclusive, TRE Ceará, muito recentemente aprovou uma súmula, e súmula é algo extremamente importante, porque súmula consolida um entendimento, súmula é algo que o tribunal julga tanto que ele chega e diz, então vamos sumular, vamos petrificar esse entendimento. O TRE Ceará aprovou a súmula 3, de dezembro do ano passado, dizendo que a ausência de procuração, habilitando o advogado, após ter sido oportunizado ao candidato a regularização da representação processual, acarretará o julgamento das contas como não prestadas. E aí o TRE aprovou essa súmula em dezembro agora, passado, e talvez precise rever essa súmula em razão de uma divergência interna de um relator que tem encampado essa decisão do TSE, quando essa decisão, embora seja uma decisão, mas ela é um caso isolado e a resolução do TSE ela se mantém. Então, tem que mudar a resolução para tornar o processo de prestação de contas um processo administrativo, para que se considere a possibilidade de a ausência da procuração, a ausência do advogado, ou ajuntada num recurso, que isso seja válido. Então, eu trouxe essa situação para os senhores e senhoras, porque isso tem realmente trazido uma confusão grande nos TREs, não é só no TRE Ceará. Recentemente, nós tivemos aqui, no TRE Ceará, a visita de um pessoal de Santa Catarina, que veio por um motivo X, e eu fui conversar com eles e levei a discussão, e ela, eu vou citar nome porque não vou falar de mal, óbvio, a Denise Goulart, secretária lá em Santa Catarina, nossa colega e conhecida, já converso há um bom tempo com ela, eu comentei sobre esse tema, ela disse, não, a gente tem visto essa discussão, a orientação dela lá é o seguinte, situação isolada, a resolução se mantém, então, o candidato tendo sido notificado, intimado e não tendo cumprido a obrigação formal, participação do advogado, valorização do profissional, inclusive, infelizmente, ele vai precisar suportar os efeitos de uma declaração de contas não prestadas. Bem ou mal, a resolução prevê essa situação. Então, de uma alteração regramental infeliz, não pensada, isso está trazendo uma repercussão grande, né? Eu tenho aqui o número do precedente, aos que quiserem depois eu posso informar. O TRE Ceará ainda aprovou uma segunda súmula, também em dezembro do ano passado, é a súmula 4, que ele sacramenta esse caráter, essa natureza do processo de prestação de contas como um procedimento jurisdicional. Eu vou ler aqui porque ela é curtinha. Dado o caráter jurisdicional do processo de prestação de contas, opera-se a preclusão quando, antes do julgamento, a parte é intimada para suprir pendência e permanece inerte. Ou seja, essa regra, ainda que traga uma formalidade, ela é importante porque o processo ele é importante. A formalidade do processo ela é importante. E a preclusão, como instituto, contida lá no 69, parágrafo 1º da resolução, ela precisa ser observada. Porque se você não cumpre prazo como candidato, por que é que eu vou cumprir prazo como partido, ou como juiz, ou como interessado, ou seja lá, como um interveniente no processo? Então, a gente tem prazo, o tempo ele é bíblico e ele existe para tudo. A gente tem tempo para tudo, inclusive para cumprir as determinações ou as diligências que eventualmente possam ocorrer no processo de prestação de contas. Então, esse é o primeiro tópico que eu trouxe aqui, sobre o qual eu acabei de falar. O segundo tópico, ele trata, e acho que o senhor falou mais cedo, logo quando eu estava ali escutando, sobre as despesas relativas aos profissionais que atuam no processo de prestação de contas, contador e advogado. Até 2016 havia uma confusão grande antes de a gente ter o teto de gastos, né? Até 2014 não se tinha teto de gastos. O teto de gastos surgiu em 2016, né? Aquela leizinha 13165, que definiu uns percentuais para o teto de gastos da eleição 2016, que foi a eleição municipal, percentuais comparativamente à eleição
passada respectiva, 2012, né? Eram percentuais, não vale a pena falar sobre isso. 2018 também tivemos teto de gastos. Eram valores nominais, 70 milhões presidente da República, 1 milhão deputado estadual, 2,5 deputado federal e por aí vai. 2020, os mesmos tetos de gastos para 2016, houve só uma correção, corrigido, 2020. 2022, o TSE fixou o teto de gastos. Só abrindo parêntese aqui com relação a teto de gastos, num contexto eminentemente jurídico, eu falei sobre isso agora em junho, num evento desses lá na UAB, e eu percebi que isso causou alguma situação específica. O TSE não tinha estabelecido o teto de gastos. O TSE fixou o teto de gastos. Mas o interessante, e foi o que eu disse lá na UAB, em junho, dia 10 de junho agora, eu disse o seguinte: em 2021, o ano passado, eu estava ansiosamente esperando que o Congresso baixasse uma lei fixando o teto de gastos, como ele vem fazendo nas eleições passadas. 2016 tivemos o teto, como eu disse, 2018 e 2020. Então, 2021, um ano antes, né, eu estava esperando que o TSE, que o Congresso baixasse uma lei e o presidente da República sancionasse essa lei dizendo, fixando o teto de gastos. Nem que fosse para repetir 2018 como o TSE fez, né? Mas não saiu. Não sei se os senhores viram, não saiu. Nós não temos lei, sob o ponto de vista formal, fixada pelo Congresso Nacional, Poder Legislativo, falando em teto. E eu disse isso dia 10 de junho, lá na UAB. E eu disse, e antes disso, o TSE, respondendo a uma consulta no começo desse ano, uma consulta partidária, o TSE disse o seguinte: o TSE disse que não tinha teto, mas o TSE disse que podia baixar o teto, podia estabelecer o teto. E eu achei isso extremamente esquisito, e eu assisti também essa sessão, porque se nós formos à Lei 9.504, no artigo 18, nós vamos ler lá que a lei diz assim, que o legislador define o teto e o TSE divulga o teto. Quem pode fixar teto para o gasto é o legislador, de acordo com o artigo 18. E o TSE apenas divulga os valores, como tem ocorrido em 2016, 2018 e 2020. Ok? Tanto que em 2014 não se tinha teto de gasto. Quem é que definia teto de gasto em 2014 e para trás? Eram os partidos. A lei não fixava, a lei diz que a lei tem que fixar, a lei não fixava, então não se tinham. Os partidos definiam o teto. Aí nós não temos lei agora e o TSE disse que podia fazê-lo numa consulta. E fez, baixou uma portaria. Essa portaria, eu até cito aqui, e lá no finalzinho eu trago o teto de gastos nas planilhas. Esse é um aspecto eminentemente jurídico, que para mim o TSE, com todo respeito ao TSE, ele usurpou competência. Ele foi além do que ele não podia fazer. Porque se a lei diz que é o constituinte, o legislador que tem que fazer, o que é que o TSE fez, né? Para mim, o TSE tinha que ter deixado isso em aberto e a gente não teria teto de gasto. Bom, mas o TSE fixou o teto de gasto. Com relação à despesa, com relação a contadores e advogados, essa despesa ela não se submete a teto. Como nós temos teto, embora ele não esteja previsto em lei, então os senhores podem observar que essa despesa ela não precisa observar o teto, né? Isso foi uma confusão grande em 2016, se os senhores e senhoras se lembram. 2016, o teto era pequeno, era baixo. 10 mil reais vereador e 100 mil reais prefeitos, né? Ora, uma campanha para vereador, 10 mil reais, não paga nenhum advogado ou contador, né? E aí eu me lembro que em 2016, para 2016, o TSE baixou uma resolução, alterando a resolução da época, dizendo o seguinte: era uma confusão grande. O TSE disse o seguinte: para salvar a situação, numa situação, assim, pontual, para não usar outra expressão, o TSE disse assim, ó, despesas relacionadas à atividade jurisdicional, ao processo em si, não precisa observar teto. Despesas relativas à atividade consultiva, precisa observar teto.
que é que a gente viu no processo? Não tinha atividade consultiva. Era só atividade jurisdicional, inclusive do contador. Então, na prática, não se observou o teto, né? Bom, então agora, por conta da própria resolução e da 9.504, existindo o teto, como de fato existe, né? O TSE baixou, então esses gastos não são considerados prefeito de teto. E eu digo também o seguinte, eu não sei se eu escutei quando o senhor falou, mas eu não trago nenhuma polêmica, é só uma observação minha, porque eu considero despesa com advogado e com contador realizada pelo candidato ou pelo partido como uma despesa de campanha. E assim sendo, ela não só pode, como deve ser registrada. E isso eu tiro da própria resolução e da 9.504, quando lá no artigo 35, parágrafo 3º, diz que as despesas com consultoria, assessoria, pagamento de honorários realizados em decorrência de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais são consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas, como eu já disse, do limite de gasto fixado em campanha. Então, despesa com... Eu posso não ter entendido a sua consideração a despeito de... Tá. Não quero trazer polêmica, tá? É só uma... E a gente vê... Tá. E eu vejo isso nos processos que eu consulto lá no TSE e aqui mesmo, a despesa realizada, registrada no SPCE, declarada e demonstrada, quando é o caso de demonstrar, é despesa, inclusive, se considerando a sua realização via o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? Tanto é que a gente já viu aqui, e eu não enxergo como ilícito, pode até não ser moral, mas nem é ilícito e nem é ilegal, o candidato, ele raspar a conta do Fundo Especial pagando a todos e a todos, inclusive aos profissionais, não vejo nenhum problema, e sobra de campanha na conta lá, doação de campanha, que ele vá transferir para o partido, né? Dinheiro que vai ser reutilizado, coisa que não aconteceria no Fundo Especial, porque teria que voltar para a conta do Tesouro. Então, eu vi muita regularidade com relação a essa situação e eu tenho essa minha posição com o maior respeito aos entendimentos contrários. Esse tipo de despesa ou esse tipo de atuação, ele não constitui, ou não pode constituir, ou não deve constituir, considerando que o direito é uma ciência deontológica, doação estimável, né? Então, isso foi, inclusive, uma situação que foi muito encampada pelo Conselho Federal, se eu não me engano, de tentar impossibilitar que o profissional doe a sua atividade, né, sem ter a sua percepção, considerando, inclusive, que isso tem caráter alimentar, né? Então, a Lei 9.504, ela trouxe essa situação, embora numa redação horrível, que a redação lá do parágrafo 10 do 23 diz assim: o pagamento é efetuado por pessoas físicas. Eu não vou ler aqui porque ele é meio longo, mas ele está dizendo o seguinte: o pagamento é efetuado por pessoas físicas, aí depois ele diz candidato, partido, ele está querendo dizer que não se limita para o pagamento do profissional aos 10%, e no finalzinho ele diz assim: não constitui doação de bens, serviços estimável em dinheiro. Se é pagamento, lá no comecinho do texto redacional, se é pagamento, não é doação. Uma coisa é pagamento, outra coisa é doação. Então, eles misturaram a redação do dispositivo, que ficou terrível. Mas a gente conclui que não se pode ou não se deve mais ao profissional doar a sua atuação numa condição de doação estimada. Certo?
Isto. Nós estamos chegando lá para vedar também no nosso código para contador. Pronto. E eu vi que existe uma resolução do Conselho Federal, salvo engano, de 2018, que diz, ela não veda, mas ela diz assim, a atuação do contador tem que ser mediante contrato, em que você fixe honorários e tal. Ora, se há essa previsão normativa dizendo tudo isso, eu não posso doar, né? Não, desculpe. Não, as doações, parece que o que não pode fazer, o profissional quer fazer. E o que ele tem que fazer, ele não faz. Mas por quê? Pelo amor de Deus, faça um contrato. Depois arruma quem pague. Essa é a liberdade que nós temos. Isto. E a gente viu muito aqui, eleição 2020, por incrível que pareça, os próprios contadores juntando termo de doação estimável de atividade, contabilidade e advocatícia. Aí a gente se depara com essa situação e eu cheguei à conclusão de que embora a legislação eleitoral diga que isso não possa caracterizar uma doação estimável, embora numa redação ruim, mas a gente chega à conclusão para dizer o seguinte, bom, infelizmente, nós estamos diante de uma liberalidade do profissional, ou seja, existe aí um contexto cível entre o candidato e o profissional, um contexto cível em que, felizmente ou infelizmente, a Justiça Eleitoral não pode se imiscuir. É fato. Se esse contexto cível trouxer uma repercussão lá na frente, isso pode ser levado a cabo pelo Ministério Público ou pelas entidades representativas, conselhos, OAB, né? Isso aí a Justiça Eleitoral ela não vai se imiscuir para dizer que vai matar ou salvar, aprovar ou desaprovar. Isso aí, infelizmente, extrapola as competências de análise da Justiça Eleitoral. Porém, é um aspecto importante porque, de fato, é verba alimentar, é valorização profissional, né? E por aí vai. Ok, essa situação, então, não constitui doação estimável. Esse gasto, sim, existe uma possibilidade na 9.504 repetida na resolução que fala na história do gasto por predileção ou gasto por preferência. Aquela história daquele R$ 1.064,10, né? Então, se eu, cidadão, quero que um candidato X seja eleito, por exemplo, eu posso fazer uma despesa em favor dele de até esse valor, desde que essa despesa não me seja reembolsada, desde que o candidato não declare essa despesa. Então, eu, numa campanha à presidência da República, por exemplo, em que o Lula não me conhece, ou o Bolsonaro não me conhece, ou o Ciro não me conhece, de fato, nenhum dos três me conhece, mas eu quero que um dos três seja eleito, eu posso fazer uma despesa dessa, ela é minha, ele não vai nem saber, gastando com santinho, por exemplo. A 9.504, ela trouxe a possibilidade de o cidadão gastar com um desses profissionais além desse valor, certo? E isso isso eu acho meio esquisito porque, tudo bem, ok, eu vou pagar o advogado, né? E porque eu quero que o advogado atue em favor daquele candidato, eu vou pagar o contador porque eu quero que o contador atue em favor daquele candidato, é assim meio esquisito, mas está na lei, é possível. E eu tenho amadurecido o raciocínio para entender, inclusive, que se o candidato aceitar, ótimo ainda, né? Porque aí ele vai outorgar a procuração, ele vai passar informação. Ou seja, essa despesa, embora ela não seja registrada, ela não precisa registrar, mas não vejo problema também o candidato absorver e aceitar. Não vejo. Eu tenho amadurecido esse raciocínio, embora a gente não tenha visto. Eu, particularmente, não vi nenhuma situação dessa, não. E, por fim, aquelas situações em que o candidato ele não registra a despesa com o profissional. Ele não registra a despesa com o profissional. A gente viu aqui alguns juízes intimarem
um advogado. Sim, você tem advogado e contador no processo, você não está pagando nada. Aqueles contadores mais diligentes, como foi falado aqui, a nota explicativa. A nota explicativa é algo extremamente importante. Então, o contador informa na nota explicativa que o partido fez o registro da operação pagando a conta do contador e do advogado. E é muito comum, isso foi muito comum em 2020 aqui. Ou um terceiro, sem nenhum problema. Eu só sugiro, assim, por cautela, que essa informação também vá ao PJE, também vá em petição. Porque a gente vê a nota explicativa, mas a gente vê a nota explicativa no SPCE, e o juiz não vê a nota explicativa no SPCE. Tá, mas aí é aquela história, aí é aquela situação em que o sistema vincula uma situação para a qual a resolução não traz essa obrigatoriedade. Se o senhor pegar aí o artigo 20, inciso 1º da resolução, ele é bem claro para dizer lá que, aí eu vou traduzir aqui, né? Se o partido paga a conta do profissional, despesas específicas do artigo 20 como profissional, se o partido paga a conta, quem tem que fazer a demonstração do pagamento é o partido. Agora, o candidato, por cautela, aí quando eu me refiro a candidato, eu digo aquele que estiver operando o SPCE, né? O gestor financeiro. É bom que ele informe esse nota explicativa, certo? Porque são 184 zonas, né? E aí uns sabem, outros não. E mais ainda, que essa informação vá para o PJE, vá para o processo. Porque quando a gente gera, eu gosto de gerar o PDF. Quando eu gero o PDF, aí eu olho o PDF todo. Aí tem lá a informação. Aí eu digo, ah, tá, então o partido pagou a conta. Como ocorreu muito em 2020. Ok? Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Tanto a informação quanto a demonstração dessa despesa, se ela for custeada pelo partido, não tem nem como, a exceção da nota explicativa, de o candidato informar. Aliás, ele tem como informar, ele não precisa demonstrar. Seria uma despesa estimável. É um erro de redação. A redação que não ficou boa, mas eu entendi o raciocínio do senhor. E não deixa de ser uma doação estimável. Agora, não é o fato de o profissional não receber, não é isso. Não, a despesa estimável sim, mas não é uma doação estimável. Tá, não, mas veja, eu entendi seu raciocínio. Entendi. Ok, mas é porque eu acho que ele fez uma analogia. Seria uma despesa estimável, mas não é uma despesa estimável porque o profissional ele vai embolsar o dinheiro. Não é isso? Ela foi paga, então não é despesa estimável. Se não é despesa estimável, não se fala em teto. Não, tudo bem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se o partido pagou a conta, o partido deve demonstrar o pagamento, contabilizar o pagamento no SPCE, e o candidato não vai ter como fazer essa contabilização. Ele vai só informar em nota explicativa. É isso que eu estou querendo dizer. A operacionalização do SPCE compatibilizando a operacionalização com a resolução seria isso. Bom, o último tópico, além de alguns outros aspectos que eu iria destacar aqui, o último tópico é só a ausência a ausência da prestação de contas. A gente tem visto demais agora candidatos com pretensão, pessoas com pretensão de ser candidato agora, e a pessoa deixou de prestar contas em 2018 e 2020. Existe o pedido de regularização, ok, mas a ausência de certidão de quitação ela vai perdurar por 4 anos. 2018 só vai sair 31 de dezembro de 2022, 2020, 31 de dezembro de 2024. Então, essas pessoas elas estão sem certidão e, portanto, elas são, entre aspas, inelegíveis, como falou aqui o doutor Emanuel. Isso tem trazido isso tem levado várias pessoas ao TRE, inclusive contadores e advogados, porque alguns acham que, se apresentar o pedido de regularização, eles vão conseguir certidão de quitação, e eles não vão. Pelo menos para esse fim, infelizmente, eles não vão. Pessoal, por fim, obrigado e boa sorte a todos. Maravilha, doutor Rodrigo.